Bom, então a gente viu aqui especialistas que trouxeram o seu melhor e eu vi uma frase que fala um pouco disso, para a gente extrair o máximo das pessoas que sabem mais que a gente, que conhecem mais que a gente e que enxergam mais que a gente. Essa frase é de Dwight Eisenhower, que foi general do dia D e presidente dos Estados Unidos posteriormente. Então, você vê quanto conhecimento na área essas pessoas trouxeram e o quanto podem agregar à nossa prática diária. O passador está aí? Obrigado. E eu vou finalizar aqui, depois desse time de feras, com um pouco da parte de neuro-oncologia. Passador não está dando. Ele vai ajustar. Foi. Então a gente está aqui falando de uma doença que é um pouco órfã pela incidência dela. Ela corresponde a 1% dos tipos de tumores, mas 60% desses tumores são gliomas. E a média anual de caso é de 6 para cada 100 mil habitantes. Então a gente entende por que uma droga que já teve o benefício dela comprovado em 2005, há 20 anos atrás, com ganho de sobrevida, é uma droga barata, que é o Temodal, e não está no SUS. Muitos pacientes não se beneficiam dela, porque realmente compreende uma porcentagem pequena da nossa população. Não há interesse público em favorecer uma porcentagem pequena. Então a gente observa que quando a gente estratifica os gliomas, a gente estratifica também de acordo com os fatores de risco. Pacientes com idade superior a 40 anos, a histologia de alto grau é uma histologia que tipicamente vai pior, o diâmetro da lesão, o déficit proporcionado também por essa lesão, e o desvio de linha média também, caracteristicamente um fator adverso, e o perfil mutacional. Paciente com IDH wild type, perda de PTEN, ausência da codeleção do 1P19Q, mutação de TERT, IMGMT não metilado e mutação de TP53 são fatores de pior prognóstico desses pacientes. A gente agora caminha um pouco com a análise molecular dos gliomas, mas meu sonho é a gente ter uma análise molecular de gliomas semelhante ao que a gente tem no câncer de pulmão, com tumor mutation burden, PDL1 e diversas mutações do qual a gente ainda não utiliza dentro dos gliomas. E a gente sabe que tipicamente os gliomas, assim como todos os tumores, eles têm mutações driver, mutações que guiam esse tumor. A gente vê que elas se originam ali embaixo, mutação de EGFR, DH1 e NF1, e depois passam para mutações secundárias. Então, a nova fronteira para a gente tratar esses tumores é a gente conseguir o bloqueio dessas mutações drivers, né? A gente caminhou alguma coisa em termos da parte de classificação da doença, né? Desde Klaus Zuck, que estudou os gliomas a vida dele inteira e foi a base para a primeira conferência das Nações Unidas para os tumores do sistema nervoso central, em 1974. Os estudos dele foram a base disso. E aí, posteriormente, a gente continuou caminhando com análises de prognóstico e, atualmente, a gente tem um impacto maior em prognóstico, uma predição melhor em prognóstico quando a gente tem agora as análises moleculares. Então, a gente, conforme foi dito aqui pela Camila, pelo Bruno, a gente caminhou muito em classificação e pouco ainda em benefício desses pacientes. Então, atualmente, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico do glioma, toda a análise molecular faz parte para que a gente tenha a definição final do grau, do tipo desse tumor. Tanto a análise de IDH1, quanto a análise
de TERT, EGFR, codeleção de um P19Q, tudo isso faz parte para que a gente tenha o laudo final do glioma, e isso melhorou bastante a nossa predição de prognóstico, mas não tanto na terapêutica, infelizmente. Então, esse é um crânio do período neolítico de 3.500 a.C. que mostrava uma trepanação. Então você vê o quanto a cirurgia é antiga nesse tipo de tumor, né? Era o que havia para fazer, e durante muito tempo foi que houve para fazer basicamente cirurgias paliativas, até que esse cidadão, meu conterrâneo da mesma região que eu, em Portugal, que se chama Egas Muniz, que dá nome a um hospital aqui no Rio de Janeiro, ele trouxe à luz a imagem neurológica. Ele fez as primeiras experiências com óleo de iodo, o Lipidoil. Então ele conseguiu fazer a primeira angiografia cerebral. E quando a gente visita o museu dele, que fica numa terra em Portugal que se chama Avanca, a gente observa que ele tem várias radiografias com a análise dos vasos cerebrais, e inclusive tem uma lá com um tumor cerebral. Então foi aí que a gente passou a ter a luz do que ocorria aqui dentro. E ele foi laureado posteriormente com um Nobel, não pela angiografia, mas pela lobotomia pré-frontal. Quem gosta de neurologia, quem estudou pelos livros clássicos de neurologia, vê uma citação dele justamente por conta disso, porque em casos de epilepsia refratária e outras alterações, ele conseguiu, através da lobotomia pré-frontal, reverter esses quadros. Então foi aí que ele foi laureado com o Nobel de Medicina. Então, a gente caminhou da cirurgia paliativa para a imagem, primeira imagem através de Egas Muniz. Posteriormente, a gente teve o benefício da radioterapia, foi adicionado um ganho da radioterapia aos pacientes com tumor do sistema nervoso central. Então, adicionamos a cirurgia, a radioterapia. Posteriormente, a quimioterapia em 2005 com o Temodal. Esse estudo de 2005 trouxe uma sobrevida de 2 anos de 10% para 26%. Ou seja, aumentou bastante as pessoas que chegavam em 2 anos com a adição de uma droga que pode ser oral. Então, isso beneficiou bastante esses pacientes. Então, passou a ser o padrão, cirurgia, radioterapia e Temodal, e agora com a avaliação genética, terapia molecular, a gente tem novas fronteiras a desbravar. Trazendo esse estudo de 2005, a gente observa que houve um ganho importante em sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Lembrando que esse estudo ele deu o Temodal concomitante à radioterapia e depois 6 meses de Temodal. Hoje em dia a gente já tem estudos que favorecem permanecer o Temodal por 2 anos. E teve um hazard ratio de 0,63, ou seja, uma redução de mortalidade da ordem de 37%. Então, a nova fronteira de análises moleculares, hoje em dia a gente consegue analisar muito melhor esses tipos de tumores para que a gente consiga ter uma qualificação prognóstica. E o que a gente observa é que muitos estudos estão em andamento, mas que na prática a gente ainda consegue usar pouco. Mas existe muita coisa que está por vir para que a gente melhore o prognóstico desses pacientes. Uma droga que eu gosto bastante de utilizar na prática clínica, infelizmente é muito restrito por não haver estudos muito sólidos e pouco interesse da fabricante em realizá-los, são os inibidores de angiogênese, porque a gente vê que, principalmente após a radionecrose, o paciente fez a radioterapia, aquela radioterapia fez uma inflamação e essa inflamação gerou uma necrose, a gente vê que tem um mecanismo de perpetuação da radionecrose através do VEGF, que é justamente onde atua o bevacizumab, que é o inibidor do VEGF. Então a gente consegue, através disso,
utilizar ele como um poupador de corticoide mesmo. E esses pacientes passam a se beneficiar bastante do uso do bevacizumab. Infelizmente, carece de estudos de fase 3 e não sempre a gente consegue a autorização do plano para o uso dela. Atualmente, a gente tem para gliomas de baixo grau também o vorazindenib. A gente tem para IDH mutado, IDH1 e 2. É uma droga que melhorou bastante o prognóstico desses pacientes. O estudo randomizou para placebo ou vorazindenib 1:1. E a gente observa que teve um ganho de tempo livre de progressão palpável da ordem de 27 meses comparado com 11 meses do placebo. E também a gente observa que teve um maior tempo livre de intervenção, ou seja, os pacientes que usavam a droga, eles tiveram maior tempo para uma radioterapia ou uma cirurgia. Isso beneficia muito porque a gente sabe que em termos de qualidade de vida, o paciente, muitas vezes após uma cirurgia, após uma radioterapia, ocorre uma perda dessa qualidade muito bem esclarecida pelo Bruno, com as novas tecnologias isso reduz bastante, isso melhorou bastante, mas existe esse risco de forma palpável. Então a gente precisa ter essa meta, reduzir a nova intervenção o máximo possível para que a gente consiga a maior qualidade de vida desses pacientes. Bom, finalizando, acho que ficou claro que a cirurgia ainda é a base do tratamento dos gliomas, né? A ressecção total, por isso que durante a cirurgia o Bruno avalia tão pormenorizadamente onde uma ressecção mais ampliada vai levar a uma lesão de um paciente, então ele tem que chegar ao máximo que ele consegue sem perda da qualidade de vida do paciente. Então a gente fica claro que a cirurgia ainda é o principal, o que traz mais benefícios nesses pacientes. A radioterapia agregou, trouxe uma melhora para intervenções que muitas vezes você não consegue cirúrgico. Com a radioterapia, assim a gente consegue também dar um controle nesses pacientes. E a oncologia clínica, hoje em dia, caminha em T-modal, bevacizumab e terapia-alvo. Esse é o andamento que a gente vai ter aí no futuro. Então, uma alegria ter vocês aqui, uma felicidade enorme realizar aqui esse simpósio. Não, pode botar. Uma alegria enorme realizar esse simpósio. Acho que poder reunir vocês aqui foi um momento muito especial, com palestras, com aulas que agregaram tanto à minha prática. E acho que quando a gente pensa no tratamento dos gliomas, a gente tem que pensar que cada pessoa é uma história, cada pessoa tem realmente uma vivência que a gente deve preservar. Preservando não só pensando em tumores, como a Camila disse, a gente tem que pensar em qualidade de vida, né, no passado, na história, e como ela vai viver a partir daí. Então, quando a gente pensa em atuar num paciente de glioma, a gente tem que pensar mais em sobrevida do que em sobrevivência. Não adianta a gente conseguir que o paciente tenha mais de 1, 2 meses e, na verdade, a gente conseguir uma sobrevivência e não uma sobrevida. Assim como a Patrícia deixou claro, a importância de 3 meses na vida de um paciente com uma intervenção na parte nutricional, a importância de que eles tenham mais qualidade de vida. Então, é nisso que a gente deve pensar, por isso que a gente organizou esse simpósio tão multidisciplinar e tão rico. Então, queria agradecer a vocês todos aqui. Então, esse quadro se chama Os Comedores de Batata de Van Gogh. A gente observa aqui, durante a Revolução Industrial, que os comedores de batata, a luz talvez, se der para apagar, talvez fosse melhor. Veio, Moretti? A gente observa que, apesar da Revolução Industrial, apesar deles serem trabalhadores que estão levando o progresso, eles ainda sobrevivem à luz de lamparina, em condições lamentáveis, porque parece que eles estão dentro de um porão e comendo batatas, que é basicamente o alimento principal
da população trabalhadora durante a Revolução Industrial. Então, isso leva a uma reflexão importante do quanto e de onde está chegando o nosso desenvolvimento tecnológico. E se ele está chegando aonde deve chegar, se a gente está mantendo nossa população como comedores de batatas ou se a gente está levando a tecnologia a eles. Então, quando a gente observa realmente que uma droga que já tem 20 anos de uso estabelecido e a gente ainda não consegue levar a população do SUS, a população da saúde pública, a gente traz a reflexão desse quadro. Tá ok? Obrigado.